Bem-vindos ao debate africano desta semana. Como já se anunciou, um debate especial, hoje em direto da sede da CPLP, e com o gosto muito especial também de termos connosco o Sr. Secretário Executivo da CPLP, o Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, a quem agradeço o facto de ter aceito e fazer coincidir a sua estada connosco com a celebração do Dia da Língua e das Culturas da CPLP. Agradeço muito a sua presença e a sua disponibilidade. Como é habitual connosco, o Abílio Neto de São Tomé e Príncipe, o Eduardo Fernandes da Guiné-Bissau, o Adolfo Maria de Angola e o Zé Luís Ofer Almada de Cabo Verde. Hoje, impossível ter connosco a Sheila Khan de Moçambique, por razões de natureza académica na Universidade do Minho. Hoje o nosso grande tema central é, obviamente, a questão da língua e das culturas, para além de fazermos uma referência especial àquilo que têm sido os grandes projetos estratégicos da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Senhor Secretário Executivo, o elemento central tem sido o grande desafio dos últimos tempos da presidência cabo-verdiana tem sido a questão da mobilidade. E a mobilidade especialmente dirigida a qualidades específicas de entidades e de pessoas, nomeadamente aos setores culturais e à criação artística. A cidadania da CPLP, no entanto, não se esgota nesse tipo e nessa qualidade de cidadãos. Há outros cidadãos, há muito mais para lá dessa realidade. Como é que se vai construir essa mobilidade na CPLP, com os entraves institucionais e políticos que se conhecem? Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença aqui neste programa, que tem mais de 20 anos, portanto, digamos que é um veterano das questões africanas e, sobretudo, num dia em que celebramos o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura dos nossos povos. É evidente que a mobilidade tem estado sempre presente nas preocupações dos Estados-membros da CPLP. A CPLP, quando foi constituída, obedece fundamentalmente a três eixos. A concertação político-diplomática, que de certa forma tem funcionado bem. Nós temos, a nível político, a nível diplomático, temos feito esforços comuns nomeadamente para a eleição de cargos internacionais. Eu recordo o que foi o papel da CPLP na eleição do engenheiro António Guterres, na eleição do embaixador Roberto Azevedo, brasileiro, para a OMC, até no próprio Dr. José Graciano, para diretor da FAO. A CPLP aí foi instrumental na forma como ajudou à eleição dessas altas figuras internacionais. Portanto, aí a concertação político-diplomática tem funcionado. Nós temos, inclusivamente nos diferentes fóruns internacionais, temos procurado articular posições conjuntas e eu penso que funcionamos bem. Depois, e não se esqueça do António Vitorino. Exatamente, mais recentemente no António Vitorino. Depois temos a questão da promoção e difusão da língua portuguesa, que também, embora pese todas as dificuldades com que o ILP, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, se tem defrontado, também acho que a CPLP tem feito um bom trabalho. O português é uma língua em expansão. As projeções das Nações Unidas apontam, de facto, para uma subida impressionante do português, sobretudo no continente africano, e isso é bastante significativo. De forma que também na promoção e difusão da língua portuguesa temos estado bem. E eu próprio pude comprovar, e através de conversas com outras pessoas, mas pude comprovar até no terreno, nomeadamente quando fui embaixador em Angola, que se fala hoje em dia mais português em Angola do que se falava no tempo colonial. E em Moçambique é a mesma coisa. Isso foi resultado de várias situações, mas o que é um facto é que era impensável
ver 2 angolanos em Luanda que não estivessem a falar em português. E, portanto, o português é uma língua em expansão e fala-se cada vez mais, sobretudo no continente africano. Depois há a parte, digamos, da cooperação. Nós temos vários projetos de cooperação ambiciosos, temos um pacote financeiro bastante significativo, temos projetos de cooperação em diferentes áreas e penso que aí a CPLP também tem funcionado bem. Onde não tem funcionado muito bem é na questão da mobilidade. Eu penso que cada vez mais os cidadãos da CPLP têm de ter a noção de que pertencem a um espaço comum, de que a CPLP existe e existe também para melhorar o dia-a-dia e a vida dos cidadãos. Eu recordo-me, enquanto português e enquanto também cidadão europeu, dos programas que tiveram mais influência no facto de o português sentir um cidadão europeu foram 2. Foi o programa Erasmus, que permitiu uma mobilidade entre estudantes, e foi o espaço Schengen que aboliu barreiras. De forma que nós queremos fazer a mesma coisa na CPLP. É óbvio que falamos de uma CPLP que tem uma descontinuidade geográfica, que tem níveis de desenvolvimento muito diferentes, o que torna a questão mais complexa. Mas isso não nos fará desistir de podermos dar passos significativos na mobilidade. Então falemos de 2 coisas que o Sr. Embaixador citou. Primeiro, a questão da língua. Segundo, a questão da mobilidade. A questão da língua, enfim, por abstração, por mera abstração, dizemos que hoje haverá 270 milhões de falantes da língua portuguesa. É uma abstração. É uma abstração porque, na realidade, as populações, os cidadãos nos vários países africanos de língua portuguesa não falam todos o português. Estão aqui os meus colegas que seguramente testemunharão. E depois a questão da língua é uma questão de aprendizagem, é uma questão de difusão. E nos mecanismos extra-institucionais, extra-escola, a comunicação, a língua como comunicação entre os cidadãos está muito fragilizada em grande parte dos países africanos de língua portuguesa. E o desafio é o que é que podemos fazer para essa difusão da língua, para essa socialização da língua portuguesa. Porque apenas alguns setores mais cultos, as elites intelectuais e culturais que se vão proteger com esta mobilidade, é que, de facto, falam em português, não é? Não sei se... Não, eu creio que, de facto, a língua portuguesa está bastante... tende a difundir-se cada vez mais. Não conheço o caso da Guiné, mas, por exemplo, no caso da Angola, que tem características especiais. Porquê? Não só porque já se falava, havia uma elite, digamos, culturada em português, e a elite dirigente. A língua é oficial como as outras, mas sucede que, entretanto, houve uma guerra civil, os exércitos antagonistas formaram os seus soldados na língua portuguesa, formação política e formação militar, e também houve grandes migrações internas por causa da guerra e que fez com que as cidades crescessem demasiado e a um momento dado a língua, digamos, franca era a língua portuguesa. De tal maneira que muitas crianças já nasceram a falar português, como se costuma dizer. Quer dizer, no caso da Angola, estou falando, quanto, digamos, à Angola profunda, do interior, podemos dizer que é bilingue. Há a língua materna, que é uma língua banto, e há o português, que é já hoje um grande instrumento de comunicação. Eduardo, isto é a minha opinião. A Guiné-Bissau também é assim? Não, de frente. Nós temos uma língua vehicular que é o crioulo, toda a gente sabe disso, resultante do encontro de 2 civilizações, a civilização europeia e a africana. O crioulo guineense tem contributos quer do português, quer de várias outras línguas, nomeadamente o mandinga e outras línguas. Essa língua é que passou a ser a língua de comunicação, a língua de contacto
desde o século XVII, e possivelmente antes desse período. Em Cacheu já se falava crioulo, portanto, quando foi fundada a feitoria de Cacheu, ainda no século XVI, já havia, portanto, já se falava o crioulo nessa cidade, nessa feitoria. Mas o problema do surgimento do português como uma língua veicular, uma língua de contacto em Angola, foi o facto de não existir uma língua veicular unificada e, nomeadamente, aquilo que é um crioulo ou um pidgin, não existiu. E, portanto, teve que se socorrer da língua do colonizador, não é? Falado com a variante própria angolana, mas a língua portuguesa, de qualquer maneira, a matriz é portuguesa. Portanto, Angola, neste momento, segundo as últimas estatísticas que eu tenho, 71% da população angolana fala português. Estes são dados impressionantes que Mas eu fala vejo... português como língua materna? Não, poderá não ser. Exatamente, isso não. Quer dizer, não. Portanto, aí funciona, o Zé Luís está aí ao lado, funciona a diglossia, não é? Há uma língua nativa, étnica, e depois tem a língua de comunicação, não é? Que tem, enfim, em termos valorativos, é uma língua superior, uma língua de conhecimento, da escolarização, etc. E, portanto, aí funciona verdadeiramente uma diglossia, não é? No caso da Guiné é muito diferente, porque na Guiné a existência de várias línguas, em relação ao crioulo, existe uma poliglossia. Uma poliglossia. Portanto, completamente diferente daquilo que acontece, por exemplo, em Cabo Verde, entre o crioulo e o português. Não é? Portanto, a questão da língua deve ser também encarada e analisada sobre vários outros aspectos. E, se me permitem, deixem-me fazer aqui 2 ou 3 aspectos que eu considero importantes. E tomei algumas notas, precisamente, para aqui apresentar. A língua, do ponto de vista económico, é, ao mesmo tempo, matéria-prima, portanto, através do pensamento, a palavra, a escrita, fator de produção ou produto intermediário, ou seja, a informação, os dados, a história ou o cenário, o próprio cenário, e o produto final. E qual é o produto final? O discurso, o conto, o poema, o slogan, o romance, as palavras de uma canção. Portanto, não dar valor ou dar valor à língua só como meio de comunicação não chega. É que tem um valor económico. Tem um valor económico. Mas também o quadro regulamentar e normativo de um país é feito nessa mesma língua. Além disso, a língua pode ser considerada como uma externalidade, na medida em que o seu domínio, ou a falta dele, e a sua partilha ou não partilha, criam condições mais ou menos favoráveis à criação de valor. Portanto, encarar a língua apenas como veículo de comunicação, como meio para apenas comunicar, não é suficiente. Há um valor económico da língua. Mas seria interessante sabermos, efetivamente, qual é o peso da língua portuguesa no contexto das grandes negociações de caráter económico, qual é a presença da língua portuguesa, por exemplo, nas cotações internacionais, nos dados sobre a Bolsa Internacional, porque isso é um elemento-chave. É um elemento-chave. E, portanto, o peso do espaço lusófono, isto é, dos falantes da língua portuguesa, sobre o total da população mundial, é outro elemento importante. Por exemplo, da francofonia sabe-se que é de cerca de 8%. Quanto será da língua portuguesa? Repare. Há indicadores, Eduardo, nomeadamente um estudo do professor Luís Reto, ainda relativamente recente, que aponta, por exemplo, no caso português, 17% do PIB.
E, portanto, e inclui ali a chamada criação literária, a produção de bens culturais, Exatamente. etc. Portanto, Indústrias criativas. bastante significativa do ponto de vista do impacto no PIB. Não é? Pois. Portanto, isto é importante, nós sabermos isso e valorizarmos isto. Um outro aspecto que se critica bastante nos mentideros políticos é a falta de um meio de comunicação internacional que faria falta e que faz falta à CPLP. Portanto, Não foi por falta de iniciativa e por tentativas variadas nesse domínio. Não foi por falta disso. Mesmo quando eu era diretor da cooperação, da RTP, houve esforços muito acentuados nessa matéria, mas há desequilíbrios que são inultrapassáveis em determinadas circunstâncias. e eu compreendo bem estes desequilíbrios. Mas essa questão da comunicação social e a difusão da língua é um elemento essencialíssimo. Eu lembro-me que o Eduardo contava com alguma frequência o papel, por exemplo, modestíssimo, da RDP África na aprendizagem da língua portuguesa no seu país. Exatamente. Havia dois elementos fundamentais para a difusão, digamos, da língua portuguesa na Guiné-Bissau. Uma delas eram os jornais desportivos, e o Sr. Embaixador sabe perfeitamente. No dia que chegavam os aviões, não havia aviões diários, o Centro Cultural Português enchia-se de gente para a leitura dos jornais desportivos. Não é? E outra é a RDP África, E a RTP África. E a RTP África. Portanto, e verifica-se que o aumento dos falantes da língua aumentou significativamente. O Sr. Embaixador teve acesso a esse estudo sobre o impacto económico da língua. É a única preocupação, quero lhe dizer, é que eu, entre a dimensão económica, que é uma consequência, e aquilo que é a substância da questão da língua, que é a comunicação, eu percebo a desvalorização do Eduardo como economista, mas para mim preocupa mais a língua como instrumento de divulgação, de difusão e de comunicação entre as pessoas, de socialização, no fundo, da comunidade, porque ela pode ter uma tradução económica e não servir as pessoas, ou não acha? Sim, eu penso que poderá ser assim. De qualquer forma, aquilo que o Eduardo Fernandes estava a falar, do valor económico da língua portuguesa, há esses estudos do professor Luís Rede que apontam para 17% do PIB. E cada vez mais o português, até se pensarmos no número de países que estão interessados em se associarem à CPLP, começam a ver o português não apenas como uma língua de difusão nos seus próprios países, mas também como uma língua de negócios. E o português estou convencido, com as projeções que apontam tanto para Angola como Moçambique, vai surgir cada vez mais como uma língua de negócios. Agora, é evidente que tem razão quando diz que o número de falantes portugueses não serão 260 milhões, nem toda a gente fala português. Mas, de qualquer forma, é difícil contabilizar. O que é um dado real e concreto é que fala-se cada vez mais português em África. E para isso contribui decisivamente as explosões demográficas, quer em Angola, quer em Moçambique. De forma que eu estou otimista em relação ao português, em relação àquilo que dizia o Adolfo Maria da expansão do português em Angola. De facto, houve uma expansão muito significativa que teve a ver com uma situação concreta, que foi o facto de ter havido uma guerra. E o português aí funcionou como aglutinador de coesão nacional. De coesão. Portanto, eu queria acrescentar também que, vamos lá ver, em todos os países, a parte administrativa, vamos lá ver, a difusão do aparelho do Estado, digamos, a implantação do aparelho do Estado da administração, era toda feita em português. Portanto, a escolaridade é toda feita em português. Aliás, uma das questões que se debate em Angola, e com razão, é que por exemplo, os primeiros anos da escola primária devam ser numa língua materna da região
e depois é que se passar ao português, ou se começar logo em português, como atualmente sucede. Mas, de qualquer maneira, só o facto a implantação administrativa do Estado obriga realmente a uma aprendizagem, ao uso da língua portuguesa. É isso. Bom, eu sobre essa questão que posso já dizer, há um aspecto comum. O português expandiu-se, cresceu em todos os países de língua oficial portuguesa, por razões que têm a ver com as conquistas da independência. Portanto, com as independências houve claramente uma massificação do ensino. O ensino nos nossos países é veiculado em língua portuguesa. Portanto, a expansão da língua portuguesa é um resultado concreto das independências. Porque, anteriormente, o português era uma língua da ascensão social, num contexto em que as elites eram diminutas, num contexto em que a própria dominação colonial limitava, digamos assim, o desenvolvimento das pessoas. Sendo um dos objetivos das independências a expansão do ensino, do conhecimento, e sendo que tudo isso era feito e é feito em português, portanto, houve um crescimento. O que se pode dizer é que, a par desse crescimento, houve também uma degradação. Digamos, no caso de Cabo Verde, concretamente, diz-se que a situação do português, assim dramatizando, seria catastrófica, pela qualidade do português, digamos assim, que é ensinado, que é escrito, mas isso é geral. E gostaria, nesse caso, de falar do caso específico de Cabo Verde. O português para nós é extremamente importante. Digamos que é a primeira língua que chegou a Cabo Verde e que continua em Cabo Verde. Quem chegou primeiro a Cabo Verde foi o descobridor português. Logo a seguir trouxe africanos, escravizados, e disso resultou uma situação extremamente específica em Cabo Verde, que é o nascimento de uma língua própria como símbolo maior da identidade cabo-verdiana e que conviveu sempre com o português. De tal forma que as nossas elites foram muito específicas, digamos assim, no contexto colonial, porque sempre praticaram o bilinguismo. Portanto, da mesma forma que o Eugênio Tavares cultuava um português de alto nível, um português elevado na sua poesia, ele também cultivava o crioulo. E isso é geral em Cabo Verde, e vimos-lo muito bem com a performance da Lura, que interpretou uma música de Beleza, que, exatamente nesse contexto, digamos, tem uma canção que é bilingue. Mas vejamos bem que, no caso de Cabo Verde, sempre se deu muita importância ao português enquanto língua de acesso ao saber, língua de pertença ou até de afirmação num contexto antigamente imperial, ao mesmo tempo que se cultivava a língua materna cabo-verdiana. E eu acho que não se dá a devida importância à questão do bilinguismo no contexto da visão que se tem da expansão da língua portuguesa e da CPLP. Vejamos, a expansão do português em Angola significa muitas vezes a morte de outras línguas, etnocídio. No caso de São Tomé e Príncipe, há duas línguas que estão se expandindo, o português e o crioulo cabo-verdiano. O foro e o língua estão, portanto, em perigo de extinção. Isso é gravíssimo, porque... Mas como é que você resolve essa tensão? Essa tensão, resolve, como é que você resolve? Resolve-se aceitando o bilinguismo.
aceitando... Mas compete a cada Estado promover evidentemente, isso. Bom, isso são coisas mas isso é uma visão. Portanto, quer dizer, e temos exemplos, por exemplo, na Europa. Hoje em dia, qualquer criança sueca ou finlandesa, para além da língua materna, sabe o inglês. Aprende o inglês. Portanto, o bilinguismo é uma Zé Luís, aquisição. e não é um etnocídio. É uma... Não, Sabe o inglês e não é um etnocídio. Eu digo etnocídio como termo comparativo e para escandalizar com o genocídio. Porque são culturas que desaparecem e a Unesco é extremamente assertiva nesse aspecto. Mas voltando à questão, e abordei isso, mas isso é só um aspecto da questão, eu nunca, falando dessas elites cabo-verdianas que sempre praticaram o bilinguismo, e é uma herança, lembro-me da famosa frase de Amílcar Cabral, ele que exatamente neste momento está em polémica em Cabo Verde por outras razões, ele que disse que a melhor herança do colonialismo português é a língua portuguesa. Mas esquece-se a segunda parte da frase. Quando tivermos elaborado as gramáticas, nesse caso do crioulo, portanto, vamos também ensinar o crioulo. Isto tem implicações extremamente fortes. Por exemplo, em Cabo Verde, neste momento, em vez de estarmos naquela fase em que devíamos estar, que é, portanto, de ter duas línguas plenamente oficiais, como acontece em vários outros países tão pequenos como Cabo Verde e com processos históricos semelhantes. Eu lembro das Seychelles, por exemplo, lembro das Comoras, mas lembro de uma região que nem sequer é um Estado independente, que é o caso das Antilhas Holandesas, em que o papiamento, que é uma língua aparentada com o cabo-verdiano, portanto, é língua oficial. O que eu digo é que, para que a língua portuguesa continue em expansão, no caso concreto, estou a dizer de Cabo Verde, em que nem sequer desempenha o papel de veículo de unidade nacional, para que esteja em expansão, sem complexos e sem conflitos, é preciso que se aceite claramente a ideia do bilinguismo. Agora, para boa notícia sua, Jorge Gonçalves, eu digo que é uma má notícia também, que é boa e má. A diáspora cabo-verdiana, nos Estados Unidos, na Holanda, na Itália, em Portugal, tem como veículo de ligação a língua cabo-verdiana. Mas, no entanto, no caso de Portugal ou de Angola, etc., o português está se tornando língua materna no seio dessas comunidades, por uma razão que tem a ver com a escolarização, mas um produto também das independências. Quer dizer, antigamente, os imigrantes que vinham para Portugal, por exemplo, eram trabalhadores braçais, eram analfabetos. Quer dizer que os filhos que nasciam nos bairros aprendiam somente o crioulo só depois o português nas escolas. Agora, como são pessoas escolarizadas, têm, digamos assim, uma vontade enorme de praticar o português e de cultivar-se em português e ensinam os filhos, quando falam com os filhos, Portugal, Zé Luís, eu tenho que o interromper, porque quando se fala em crioulo, o meu caro amigo desfia obviamente. Eu sei o seu entusiasmo. Isso são criações poéticas que o meu caro amigo desenvolve. Diz isso em Cabo Verde, que atualmente os maiores defensores do crioulo são os melhores escultores do português.
Muito bem. É bom que saiba isso, não é? Eu quase que não tenho muito para dizer, porque o Zé Luís já disse o que tinha que dizer. Até Para falou Cabo no Verde, foro. Para Angola, para São Tomé e Príncipe, para o Brasil, bem, não sei, diz por todos. Não, mas no caso de São Tomé e Príncipe, a situação é efetivamente preocupante. Não porque temamos ou porque seja negativo a expansão do português, que decorre das razões normais ou genéricas de países com as nossas características, enfim, nomeadamente de países crioulos ou que sofreram, enfim, uma evolução identitária com base na criolização, mas no nosso caso começamos a ter problemas de indefinição linguística ou algo do género. Não sei como é que se há de definir isso. Provavelmente os linguistas e investigadores serão muito mais conceptuais e muito mais assertivos na conceptualização daquilo que eu estou a dizer, mas a verdade é que começamos, ou estamos num momento em que dominamos muito mal a língua portuguesa, dominamos mal as línguas nacionais, que são hoje, efetivamente, 4, e estamos a criar uma variante de português ou de línguas nacionais que decorre daquilo que é falado, sobretudo no tecido urbano ou periurbano da capital são tomense. Para que se entenda o fenómeno, é preciso dizer, e Eduardo Fernandes, enfim, sublinhou-me agora esse dado que eu trazia, é preciso perceber o seguinte, que nós, são tomenses, muitas vezes não prestamos muito bem atenção a esse fenómeno. É que 73%, ou cerca de 73% da nossa população, hoje é uma população urbana ou urbanizada, no contexto daquilo que é a urbanização em São Tomé e Príncipe. É provavelmente o segundo país onde a urbanização é mais intensa, a seguir logo ao Brasil, do conjunto dos países da CPLP. O que é que acontece? Acontece que na cidade se encontra uma série de diversidades ou de vivências que confluíram para aquele universo de território. Estamos hoje a falar de São Tomé, da capital São Tomé, que praticamente está colada à cidade da Trindade. Portanto, estamos aqui a falar de 8 km de distância, quase que são indistintos hoje, que é tudo quase que urbanizado, não é? E que faz desse centro, que vem desde o mar até as montanhas, faz desse centro um centro já de urbanidade considerável. O meu problema é o seguinte, é que essa indefinição linguística, em que não há domínio profundo das línguas que definem muita da nossa identidade, nomeadamente nesse caso desse corredor urbanizado, o forro, que é a língua nacional mais falada, ou que deveria ser mais falada porque mais representada do ponto de vista do tecido social, começa a ficar no meio de um português que é um português urbano, muito dele criativo e muito dele com base em aspectos que vêm naturalmente, que não pode deixar de ser português. Mas a verdade é que toda a gramática é ela muito influenciada e muito contaminada pela gramática do forro, que não é propriamente uma gramática semelhante à gramática do português. A questão é a seguinte, e essa é que é a questão tem muito a ver com o desafio do futuro, que é tentar perceber que políticas, que programas, que projetos políticos, de decisão política, há em termos de continuidade, no sentido de reverter essa situação. A verdade é que quase que choca hoje ver um quadro superior São Tomense a escrever em português. É quase que ilegível, e eu tenho batido muito por isso, e muita gente, enfim, até se sente muito ofendida pelo facto de eu insistir nessa tecla, mas a verdade é que é necessário que se faça esse serviço e isso eu considero mesmo um serviço, modestamente, de chamar a atenção para o nível muito baixo de domínio do português escrito, lido e falado que nós temos nessa altura. Mas também realçar um ponto que é um ponto definitivo, é que nós também estamos a produzir muito poucos linguistas no sentido de eles investigarem e defender as nossas línguas. Nós temos um conjunto de linguistas, enfim, que são personalidades devidamente reconhecidas, mas também nós estamos a ver a transição geracional relativamente a esses linguistas e uma nova geração de novos linguistas que possam garantir a ponte no sentido de manter-se, ou pelo menos de manter-se e fazer crescer, também o nível de literacia e de fala, se quisermos, das línguas nacionais. Há um caso que é um caso muito crítico, que o Zé Luís chamou a atenção, que é o caso da língua enfim, mais falada no Príncipe, ou que deveria ser a mais falada no Príncipe, linguia, que está, de facto, em vias de desaparecimento. E está em vias de desaparecimento aí, até pelo nosso estado de abertura
estado de cosmopolitismo, se quisermos, porque está em competição com o único espaço territorial onde a língua cabo-verdiana, o crioulo cabo-verde, expande, que é exatamente em São Tomé e Príncipe. É algo que merece algum estudo, porque é verdadeiramente único, penso eu não conheço outro caso no mundo em que isso se passe dessa forma. A verdade é que nós também não temos nenhum complexo relativamente ao facto de falarmos de crioulo de Cabo Verde e fizemos questão de inventar a nossa variante de crioulo de Cabo Verde, que é o Cabo Verde, e que fazemos com todo o gosto e com toda a sofisticação. Esta primeira fase do debate africano, quem a ouvir com atenção, poderia perceber aqui que existe uma espécie de tensão, de litígio entre as várias línguas, a língua portuguesa e as línguas nacionais, que existe uma espécie de tensão entre o português e o português das outras realidades socioculturais. Enfim, esta questão, o Abílio levantou um problema importante. Isto é uma responsabilidade política. A questão do desenvolvimento da língua é uma responsabilidade política dos Estados, mas também de outras entidades. E nós temos aqui hoje, entre nós, felizmente, o professor Nkanha-Ntumbo, que é o diretor executivo do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que tem sido muito criticado, não tínhamos dúvidas em o afirmar. Primeiro, o Instituto, não é o titular. Não é o titular. Aliás, em rigor, permitam-me que nem é sequer o Instituto. São os Estados-membros da CPLP, que não vocacionam capacitação financeira para o ILP, que não lhe dão corpo técnico e científico, que não fazem aproximações de natureza programática, não há articulação entre as entidades nacionais e o ILP, mas suponho, porque como diretor executivo tem obviamente preocupações nesta matéria de difusão da língua portuguesa, mas também do seu aprofundamento, do ponto de vista da sua capacidade de intervenção. Não sei se o Sr. Professor quer dizer-nos o que é que o preocupa a si, como diretor executivo do ILP. Preocupa-me, antes de tudo, boa tarde, e obrigado por essa oportunidade. Preocupa-me, sobretudo, a articulação com os Estados. É óbvio que os nossos países, se tirarmos de lado Portugal e Cabo Verde, têm contextos sociolinguísticos muito singulares, são Estados multilingües. Fala-se em diglossias em alguns casos, em triglossia noutros, situações sociolinguísticas muito complicadas, com línguas tipologicamente diferentes. E um desafio a difusão de português. O ILP não pode substituir-se aos Estados para elaborar políticas linguísticas para os Estados. O ILP acompanha os Estados naquilo que os Estados pedirem. O ILP, em termos técnicos, poderá colaborar. É a primeira dificuldade. A segunda serão os meios para conseguirmos executar as nossas atividades. Não temos um corpo, o ILP não tem um corpo científico de cientistas residentes, agora vamos ter 2 cientistas, graças ao apoio do Instituto Camões e do governo português, vamos poder contratar 2 cientistas residentes que vão desenvolver projetos no ILP ou vão acompanhar projetos que já existem. Mas as necessidades do Instituto, que se pretende que seja o ILP, seriam outras, não seriam 2 cientistas, seriam mais. Porque a gestão é pluricêntrica, são 9 países, são cerca de 280 milhões de potenciais falantes de língua portuguesa, fora as nossas diásporas, fora os países que querem fazer parte, que querem que o português seja ensinado nesses países. Portanto, o desafio é enorme. Eu tenho um corpo de 6, 7 funcionários, pontualmente contratamos este ou aquele técnico para executar este ou aquele programa. Portanto, as dificuldades
passam por aí também. Deixe-me colocar-lhe uma questão, assim, e ao senhor embaixador também, que é essa, porque colide com os dois vossos domínios. O problema, o ILP não é um instituto universitário, não é um centro de investigação linguística, não é uma academia. Deveria ser, não sei se estou correto ou não, um centro coordenador das várias políticas da língua dos Estados-membros. Um centro coordenador que integrasse numa política comum da língua, de difusão, e incentivar, por exemplo, a questão dos dicionários da língua, que continuam atrasados, à exceção do Brasil, creio eu, de Portugal e de Cabo Verde. Os outros Estados-membros muito pouco fizeram sobre a questão dos dicionários da língua portuguesa. Mas o Instituto não é um centro de investigação universitário. É um centro de coordenação, deveria ser, de coordenação das políticas da língua. Não estaremos, isto é uma questão que vos coloco, não estaremos perante uma questão de dificuldade de abdicar de competências próprias para coletivizar competências num órgão de dimensão como é o ILP e a CPLP? Não é cada um a querer a língua para si ou a seu espaço de decisão? Eu peço desculpa. Quer dizer, o senhor tirou-me palavra, Mas eu não falei formulou para si. toda uma série de questões que eu tinha, mas que eu vou resumir só nisto, perguntando ao senhor professor, que coordenação tem o Instituto Internacional de Língua Portuguesa com os Institutos Nacionais de Línguas dos países da CPLP? O que nós... E agora há uma pergunta, quer dizer, que isto está ligado, que é quando se espera que porque isto é uma das dificuldades, que o atual acordo ortográfico seja aprovado por todos os países membros da CPLP. Agora está a querer ser desaprovado no Brasil. Ou então se toma a decisão de o substituir. O presidente Bolsonaro não anunciou isso? Sim, mas não então, vai. Ou que o substitua por um mais consensual. Bom, mas a questão central é realmente a coordenação do IPA com os institutos nacionais de língua que cada país tem. O ILP, como um instituto, uma instituição de gestão pluricêntrica, tem representações nos países membros da CPLP, chamadas comissões nacionais. A realização, a execução das nossas atividades nos países membros da CPLP faz-se através dessas comissões nacionais que muitas vezes não são tão ativas quanto seria desejável. Nós, enfim, temos, diga-se, não estou a cometer nenhuma inconfidência. Temos sérios problemas de comunicação com as comissões nacionais. Algumas respondem muito rapidamente às nossas solicitações. Por exemplo, há pouco tempo, quando estávamos a elaborar o plano de atividades para o próximo ano, solicitamos ideias, participação das comunidades. Nós gostaríamos que, no nosso plano de atividade anual, que se refletisse as ideias, as necessidades de cada país. E isso só pode acontecer a partir das ideias, a partir das comunicações das comissões nacionais. Algumas não reagem. No caso específico da nossa Guiné, existiu uma comissão nacional, que agora não existe, mas que, pelos vistos, vai voltar a funcionar. Portanto, essa é a dificuldade principal. Então, temos que trabalhar com um plano de atividades que nós elaboramos in situ, por vezes desfasado da realidade linguística dos países que nós não conhecemos, não temos recursos humanos que poderíamos, enfim, mandar para um país ou para outro para estudar este ou aquele fenómeno, não conseguimos. Mas vamos fazendo, existe boa vontade, pessoas singulares, há instituições que colaboram, as universidades. Nós agora estamos a tentar uma relação com as universidades da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é dos países mais atrasados em termos de colaboração com o ILP. Portanto, temos protocolos com instituições nos países e esses protocolos funcionam. Alguns países observadores, por exemplo, executam atividades no âmbito da difusão da língua portuguesa que depois fazem parte da programação do ILP. Portanto,
De outra forma, o ILP não faz política linguística para os países, não podemos obrigar os países a dar os mesmos passos que nós. Mas temos de tentar e vamos continuar a tentar. Não é por isso que o ILP vai desistir. A língua é importante, a língua portuguesa é mais importante que isso. É mais importante que os fundos, é mais importante que as vontades. Nós vamos continuar a insistir, vamos bater as portas, um dia elas se abrirão. Muito bem. Muito bem, Sr. Professor, muito obrigado. Sr. Embaixador, não sei se quer dizer Não, alguma acho coisa, que- porque isto levanta a questão de como é que se intersecciona, digamos, a ação das políticas nacionais com as políticas comunitárias, ainda por cima numa organização intergovernamental, não é? Bom, eu acho que o professor Nkanhindum já disse praticamente tudo sobre isso e as dificuldades com que se defrontou ao ILP, que não são de hoje, já tem alguns anos. A minha experiência, e estamos nestas funções, tanto o professor Nkanhindum como eu estamos nestas funções Há muito pouco tempo. há 4 meses, a minha experiência é uma experiência internacional e é a experiência de algumas organizações multilaterais, onde, e falo concretamente das Nações Unidas, onde houve sempre uma concertação entre os Estados-membros da CPLP para que o português fosse cada vez mais falado. E hoje em dia o português é falado, como língua de trabalho, é falado em 32 organizações internacionais. E, portanto, a experiência que eu tenho no multilateralismo é uma experiência que aponta para cada vez mais os países membros da CPLP se unirem para defender a projeção do português nos fóruns internacionais. Mas bem, eu só gostaria de esclarecer uma coisa, porque eu fiz fiz uma afirmação que mereceu ali a reação física dos nossos companheiros brasileiros, porque, não sei, talvez seja um resultado deste grande movimento de fake news que se vão gerando pelo mundo fora, em que há, aliás, verdadeiros especialistas, mas eu li qualquer coisa de como o presidente Bolsonaro teria a intenção de denunciar o acordo ortográfico que foi celebrado. Não é verdade, Sr. Embaixador? Muito obrigado. Bom, o que ocorre é o seguinte: o Brasil adotou o acordo ortográfico em setembro, através de 3 decretos do presidente Lula, no dia do cinquentenário, do centenário da morte do Machado de Assis, na Academia Brasileira de Letras. Ele foi até lá e assinou 3 decretos, criando um cronograma para a entrada em vigor nas diversas instâncias do país do acordo ortográfico. Isso significava que, em 3 anos, o Brasil estava completamente já envolvido pelo acordo ortográfico e comprometido com ele. Não foi necessário isso. Imediatamente depois disso, isso foi setembro, portanto, de 2008, mas já antes de 2011, logo depois de que houve esses decretos, já a imprensa brasileira começava a escrever de acordo com novas normas do acordo. E o Brasil inteiro, desde essa época, já não fala mais no assunto. Já não se fala mais, quer dizer, é um fait accompli completo no Brasil, total. Então como é que se justifica ter-se O que levantado uma esse problema? pessoa, de repente, vem e diz, não foi o presidente da República que disse, foi uma figurinha qualquer lá que disse, entendeu? E que, de repente, hoje tem repercussão tudo, né? Quer dizer, as bobagens todas se multiplicam e tem repercussão enorme. No Brasil, ninguém fala mais em acordo ortográfico, então vem, de repente, um idiota e diz qualquer coisa sobre isso. Não tem o menor sentido isso que ele falou. Muito bem. Entendeu? É Então isso que eu quero significa falar. É inteiramente assunto o Brasil liquidado. continua comprometido com o acordo em Inteiramente, absoluto. sempre, não é nem comprometido mais, quer dizer, já é passado. Já é passado. No Brasil ninguém fala nesse assunto mais. E eu lamento profundamente que, enquanto estive como embaixador aqui na CPLP, lutei demais, está compreendendo, por essa questão do acordo ortográfico, e eu lamento muito que até hoje há países da CPLP que ainda não terminaram o seu processo de ratificação. Mas isso é outra coisa. Cada um tem lá o seu direito, mas eu fico com pena porque, de repente, sabemos perfeitamente que essa questão do acordo ortográfico... Está a falar para si, muito mais do Angola, que, não? Muito mais do que... Veja bem, muito mais do que fazer com que nós todos escrevamos da mesma maneira, não é? Ele vem
simplesmente acabar com mais do que uma dicotomia, com a aberração que havia na língua portuguesa desde 1911, desde a reforma de Gonçalves Viana aqui em Portugal, que não foi uma reforma, não foi um acordo, perdão, foi uma reforma unilateral. E o Brasil, que era outro país, os outros eram colônias, mas outro país que falava português, não foi consultado para isto. Então, nós passamos a ter uma mesma língua, com duas ortografias, e, como eu digo sempre, oficiais e excludentes. Isso é uma coisa de uma aberração que não tem. Ou seja, o que é certo em Portugal, em termos ortográficos, era, naquele tempo, o que era certo em Portugal, o que é errado no Brasil. Esse acordo vem, pelo menos, em primeiro lugar, não é, acabar com essa aberração. E, segundo, evidentemente, estabelecer uma norma que, aliás, diga de passagem, contempla exceções, várias exceções, obedecendo a determinadas Senhor Embaixador, circunstâncias. se me permite, até, do meu ponto de vista, contempla exceções a mais. Porque um acordo que tem o nível de exceções, como tem o acordo ortográfico, ou qualquer outro acordo, não é muito execuível. Por vezes tem dificuldades de execução. Porque são mais as exceções do que as regras. O senhor não contou as exceções? Não contei. Bom, mas são bastantes. Bom, mas então, são bastantes. Mas não diga isso, Mas porque são não é bastantes. verdade. São bastantes. Não é verdade. Não há mais exceções do que regra, não, absolutamente. Não, o que existe, o que existe são evidente. algumas exceções, porque, na verdade, existe a possibilidade de se utilizar as duas formas. É só isto. Não é nem exceção, é a possibilidade de usar as duas formas. Sim. Muito bem, muito obrigado. E desculpe lá eu ter cometido aquela... Desculpe eu ter cometido aquele erro. Uma questão ao Sr. Presidente, o Diretor-Geral do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, uma instituição muito importante e que precedeu a CPLP enquanto organização intergovernamental e que depois originou uma série de mesas redondas. E já agora, para que não haja dúvidas aqui, devo dizer que fiz parte daquela gente em Cabo Verde que organizou, portanto, a Conferência Internacional sobre a criação da CPLP, ainda antes da criação da CPLP, e participei também em Angola. A pergunta ou não quero fazer a pergunta? Vou fazer agora. É só para... A questão é, o que é que pode dizer da questão do vocabulário comum e dos vocabulários nacionais? Porque parece-me que um dos sinais mais importantes da sedimentação e da consolidação da língua portuguesa nos nossos países é o surgimento de variantes nacionais dessas línguas. E isso é polémico. Eu próprio disse há bocado que o português estaria numa situação catastrófica porque seria mal falado. Mas pode ser um indício do surgimento de variantes nacionais. E, nesse caso, Cabo Verde até também é um caso especial, porque há a criação do chamado português literário cabo-verdiano, invenção pura dos caridosos para sedimentar o português em Cabo Verde, que precede, digamos assim, um português oral que se encontra ainda em criação. Por isso, gostaria que... O que é que podia dizer sobre isso? Sobre o vocabulário comum e os vocabulários nacionais, que me parece ser um projeto importante do ILP. O ILP tem vários projetos, dois deles, o senhor mencionou, são o VON, o Vocabulário Ortográfico Nacional, e o VOC, o Vocabulário Ortográfico Comum. Ora, como é que se pensou elaborar o Vocabulário Ortográfico Comum? Portanto, primeiro, o que é isso? Seria uma plataforma onde os países falantes da língua portuguesa contribuiriam com um léxico particular, eventualmente com estruturas particulares usadas nesses países que poderiam ser desconhecidas noutros países, noutros estados, por outros falantes da mesma língua, a língua portuguesa. Por exemplo, nós podemos ouvir, já ouvi em Cabo Verde,
e na Guiné, alguém dizer magoei a minha cabeça. O que é que isso quer dizer? Se um guineense que fala uma variedade, eu acredito que está a nascer uma variante do português na Guiné, incipiente, mas já se percebe, por exemplo, a questão da concordância variável de género e de número, a redução da flexão dos verbos, enfim, alguns aspectos técnicos. Se um guineense que fala português, a maneira dos guineenses, ou um cabo-verdiano que fala a maneira dos cabo-verdianos, dissesse aqui num hospital, magoei a minha cabeça, o médico poderia sentir-se tentado a tratar-lhe a cabeça. Quando não é isso que o falante está a dizer. É a construção do possessivo, do recíproco, enfim, que usa essas técnicas, do recíproco não, mas do reflexo. Mas em português magoei-me. Em português há pronomes para... Mas nos crioulos da Guiné, não especifiquemos tecnicamente, excessivamente as coisas, porque senão quem nos está a ouvir começa logo a ficar com a cabeça manguada. Não vale a pena. Quando nós dizemos isso na nossa variedade portuguesa, estamos a dizer magoei-me. Magoei a minha cabeça, magoei-me. Essa estrutura poderia constar do VOC, essa sintaxe, e a explicar que na Guiné Cabo Verde funciona assim. O VOC, esse vocabulário ortográfico comum, é construído a partir do VON, do vocabulário ortográfico nacional. Assim podemos ouvir, só para terminar, podemos ouvir no, acho que é Angola ou Moçambique, Machimbombo, vamos ouvir ómnibus no Brasil, vamos ouvir caminhonete em Portugal, autocarro no outro sítio, que é a mesma palavra. Portanto, esses recursos, esses léxicos seriam produzidos a partir do VON nacional, vocabulário ortográfico nacional, disponibilizados no VOC para que para toda a comunidade. Muito bem, muito obrigado. Só para terminarmos esta questão da língua, que é hoje o que nos traz aqui, essencialmente, eu gostava de que o nosso amigo Albertino Bragança, o Dr. Albertino Bragança, esteve originariamente na questão do acordo ortográfico. A questão da língua portuguesa, e disto que se disse em São Tomé, a sua terra, o que é que se pretendeu, fundamentalmente, ao lançar o projeto da revisão do acordo ortográfico? Eu agradeço, antes de mais, o facto de estar aqui presente e estar a ouvir debater um tema que é muito próximo, porque eu fui o delegado santomense ao acordo ortográfico, tanto no Rio de Janeiro como mais tarde em Lisboa. Portanto, em 1986, maio e outubro de 1990, quando o acordo foi aprovado. E foi aprovado e os países tinham 3 anos para enviarem, portanto, a direção, portanto, estava à frente do acordo, as expressões e as palavras que estavam no seu léxico, particularmente, de modo a nós termos uma língua, tal como disse o senhor, o diretor do executivo do ILP, só que os países não fizeram, tinham 3 anos para o fazer. Nós, os membros da CPLP, portanto, nesse caso era do ILP, não fizemos isso. Isso por um lado. Queria dizer-vos que o acordo ortográfico foi aprovado em 12 de outubro de 1990. Falou-se aqui que o Brasil, falou-se em 2008 que o Brasil teria... O acordo o Brasil foi dos primeiros países a aprovar o acordo. E não podia ser diferente na medida em que o Brasil já tinha avançado por si próprio em muitas questões que estavam em discussão no acordo. A supressão das consoantes mudas, o fecho do timbre nas palavras, nas sílabas acentuadas em O e E, seguidas do M ou N, o Brasil diz Antônio, fecha o timbre, nós abrimos.
isso deu uma discussão terrível. E são questões que levaram a que o acordo batesse com muitas dificuldades na sua aprovação. Angola e Moçambique, por exemplo, antes eu falo de Santo Tomé e Príncipe, eu próprio levei o acordo à Assembleia Nacional. Foi discutido, foi aprovado, mas não entrou em vigor por razões, dentre as quais financeiras, económicas, etc. Angola e Moçambique. Angola tem um grande estudo sobre o acordo, deve ser do conhecimento dos senhores, um grande estudo, porque esses países consideram que o acordo não tomou em consideração as 18 línguas de Angola, línguas nacionais, e as 20 línguas nacionais de Moçambique. São só alguns aspectos que eu queria trazer à baila, no sentido de... Não é uma questão fácil. A influência das línguas no português de Angola, que tem toda uma série de termos, sobretudo do quimbundo, mas não só, e que isso não foi... E que são usadas no português corrente e mesmo até literário. Bom, não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre esta questão da língua, para passarmos à questão da mobilidade. Apenas falar um pouco da estatística. A estatística é muito importante. É muito importante. A CPLP publica periodicamente um conjunto de estudos coordenados pelo Instituto Nacional de Estatística, com dados fornecidos por todos os nossos países membros. O que acontece muitas vezes, e hoje passei uma vista de olhos sobre os últimos dados, é que a grande parte dos elementos que são fornecidos pelos nossos países, devido à debilidade dos nossos institutos de estatística, estão completamente errados. Por exemplo, a população da Guiné, que foi fornecida na última, é menor do que a população de 2009, quando se fez o último recenseamento. Portanto, há coisas que deviam ser, enfim, passar por uma peneira mais fina para evitar essa situação. Um outro aspecto que eu gostaria aqui, ainda dentro da estatística, o português é a 7ª língua na internet. Isto é extremamente importante. Isso aí o Brasil fornece muito nessa matéria. A grande parte. E mais, a dinâmica de crescimento do português na rede está em alta. Porquê? Porque em África, com a ligação cabo, dos vários cabos submarinos que têm sido lançados para o continente africano, o aumento do acesso à internet é enorme. Portanto, vamos ter uma presença cada vez mais forte do português na internet. Isto é um aspecto extraordinariamente importante. Muito bem. Bom, vamos passar ao segundo assunto, talvez, importante que falemos nele, a questão da mobilidade. Podíamos até, o Sr. Embaixador Ribeiro Teles posicionou a questão da CPLP na tripla dimensão da concertação política, não é verdade, e diplomática, na difusão da língua e na cooperação. Mas tem crescido também muito a questão, e se calhar não vamos falar nisso, a questão importante da questão dos sistemas democráticos e do Estado de Direito. A defesa desses princípios do sistema democrático e do Estado de Direito no interior da CPLP, o respeito pela dignidade da pessoa humana e a liberdade de expressão, enfim, aquilo que é o elemento. Mas uma das coisas que, de facto, objetivamente, se discute hoje na CPLP é a questão da mobilidade. Como é que se vai concretizar, do seu ponto de vista, é a lógica da mobilidade à la carte, em que cada Estado-membro define o nível de possibilidade de mobilidade externa? Ou é um plano minimalista que apenas certas categorias de cidadãos é que beneficiam disso? É um plano de desburocratização da concessão de vistos, que para a África é um elemento fundamental. As queixas, como sabe, o Sr. Embaixador tem muita experiência nisso, as queixas de excessiva burocratização nos consulados em África.
Que dimensões é que se tem que avançar nessa matéria? Bom, em relação ainda à questão que colocou, eu quando mencionei as atividades da CPLP baseadas em 3 eixos fundamentais, é óbvio que a questão dos direitos humanos faz parte da própria CPLP, faz parte da própria declaração Genética. constitutiva da CPLP, portanto, a incorporação dos princípios do Estado de Direito Democrático. Isso, todos os Estados sabem disso e todos os Estados estão Obrigados a respeitar. obrigados a respeitar, exatamente. Portanto, isso também faz parte, digamos, do ADN da CPLP. Em relação à mobilidade, é uma questão que tem vindo a ser discutida bastantes vezes, não se chegaram ainda a soluções, enfim, a soluções que de certa forma respondam aos anseios dos cidadãos da CPLP, mas eu penso que estamos numa fase importante nesse aspecto. Cabo Verde, que tem a presidência da CPLP, definiu como prioridade as pessoas, os oceanos e a cultura. E no capítulo das pessoas, a mobilidade é um assunto fundamental. E na última reunião que eu fiz aqui menção, quando discursei há pouco, na última reunião dos ministros do Interior e da Administração Interna em Cabo Verde, eu acho que foram dados passos significativos, no sentido em que possamos vir a discutir um acordo geral sobre mobilidade. A ideia é não tentarmos ter já um projeto muito completo que abarque várias áreas, mas discutirmos de forma gradual alguns passos concretos. Também decidimos que seria tudo feito de uma forma flexível. Isto é, teríamos possivelmente nesta área uma CPLP de geometria variável, ou uma CPLP a várias velocidades. Ou à la carte, como vou dizer. Nós não devemos estar à espera que os 9 Estados-membros da CPLP se ponham de acordo sobre questões sensíveis para alguns Estados. De forma que, se alguns Estados querem avançar primeiro em aspectos concretos que diz respeito à mobilidade, podem fazer. Exatamente como, no caso concreto, a União Europeia avançou em alguns dossiês. E no caso e tem havido, por exemplo, Cabo Verde tem avançado bastante ao nível das relações bilaterais, Exatamente. com mecanismos de Portanto, o que está em cima da mesa concertação. é um conjunto de propostas que prevê uma abordagem flexível, prevê uma abordagem gradual, mas sempre no pressuposto de que as expectativas dos cidadãos da CPLP têm de ser correspondidas. Mas há algum aspecto da mobilidade que já esteja concretizado ou que seja consensual? Por exemplo, mobilidade de estudantes. Por exemplo, o governo angolano tomou uma série de iniciativas para facilitar investimentos em relação a vistos, etc. Portanto, alguns aspectos da mobilidade que já tenham sido resolvidos e sejam consensuais em todos os países da CPLP? Há alguns aspectos da mobilidade que já foram resolvidos, mas que têm a ver com acordos bilaterais. O que nós estamos a tratar agora é de uma chapéu. mobilidade, um chapéu que preveja determinados aspectos relativos à mobilidade. É evidente que uma das prioridades vai ser a mobilidade académica. Vai ser a mobilidade científica, a mobilidade académica, digamos que está no pacote inicial desse acordo que nós queremos. Gradualismo e A propósito flexibilidade. desta mobilidade, eu até queria pôr uma pergunta, se era possível, como é que a CPLP, na sua opinião, pode centralizar ou coordenar a pesquisa científica em campos como a meteorologia, a investigação oceânica, o clima e o meio ambiente? Porquê? Porque isto, quer dizer, são coisas ligadas à vida, ligadas ao clima, ligadas, digamos, à produção e ligadas à tal economia azul, não é, de que se fala tanto, dos mares. E os vários países, têm meios muito diferentes para atuar. Se em certos setores, digamos, o nacionalismo supera, digamos, a vontade coletiva, a vontade de pertencer, neste caso, os meios que são necessários, agrupados, querem meios materiais financeiros, querem recursos humanos, poderia servir a todos os países, tanto mais que eles têm frente. Um está do lado do Índico, não é? Mas, mesmo assim, todos eles têm frentes para o mar. É uma questão, quer dizer, se isso não pode realmente
naquela tentativa de a CPLP poder coordenar e ser mais ouvida nos países que a compõem, se isso não pode ser considerado, e ao mesmo tempo é um elemento que vai facilitar a mobilidade inclusive de navios oceânicos, de gente que se desloca para tal ou tal base de investigação ou coisa assim. Pronto, é uma pergunta que eu ponho, se isto por acaso alguma cooperação de coordenação científica foi... Isso é o nível dos Conselhos de Ministros, não é? Sim. Não, é a nível essa coordenação Já foi encarada. É feita a nível das reuniões ministeriais, da das CPLP, reuniões sectoriais. concretamente em relação Mas é ao estratégico. mar. É. É claro Sim, que é sim. estratégico, mas é óbvio que é muito difícil depois, na prática, começarmos a implementar soluções concretas que têm a ver com os novos Estados, sendo novos Estados ribeirinhos. Não, por isso eu perguntei se esta questão foi A questão está a ser discutida. discutida. Existem até comissões temáticas dentro da própria CPLP e observadores consultivos que abordam essas matérias, mas digamos que nesta fase estamos no plano das intenções. Muito bem. Ficaram aqui dois princípios que me parecem relevantes do que disse o Sr. Embaixador, na questão da mobilidade. O princípio do gradualismo e o princípio da flexibilidade. São os dois elementos centrais. Eduardo, quer dizer alguma coisa sobre isso? Sobre essa questão, eu gostaria de dizer o seguinte. Nós compreendemos perfeitamente que, estando Portugal inserido no espaço da União Europeia, e por força do Tratado de Schengen, haja limitações bastante grandes, portanto, para uma abertura total de livre circulação. É uma utopia, julgo eu, que nesta fase pensarmos nessa possibilidade. No entanto, existem classes profissionais que deviam merecer, de facto, uma atenção muito particular. Para já, começando pelos estudantes, que devia haver uma grande facilidade para poderem fazer os seus estudos em qualquer país da comunidade. Outras são os empresários. Aliás, houve um problema em Cabo Verde que eu segui de perto e, de facto, julgo que aí deve-se ter registado um problema burocrático, meramente burocrático, e não intenção de barrar ou qualquer coisa assim. Mas, de qualquer maneira, é preciso, de facto, para que o cidadão comum dos nossos países sentirem e apropriarem-se da própria comunidade, não pode haver barreiras. Se houver muitas barreiras, as pessoas desligam-se dessa mesma realidade. Portanto, eu acho que deve haver um grande esforço, e Cabo Verde, Portugal e todos os nossos países devem fazer um esforço no sentido de, para já, aplicarmos gradualmente os acordos em que vamos chegando a acordo entre nós, não é? E, sobretudo, isto é um aspecto fundamental, serem plenamente divulgados para que não haja qualquer dúvida sobre aquilo que se acordou. Isto é um aspecto muito importante. Déficit de comunicação e de informação. Exatamente. Mas isso é uma responsabilidade que nós próprios temos que assumir. Também. Não, nós próprios também, meios de comunicação, divulgadores públicos, há necessidade de impulsionar esses mecanismos de divulgação temática das questões da CPLP e da vida coletiva, porque sem isso dificilmente se atingem as pessoas. Sim, e só para terminar, Sr. Embaixador e o Sr. Secretário Executivo, a questão do embaixadores da comunidade dos nossos países, ou digamos, um órgão que represente a comunidade no seu todo, está fora de qualquer objetivo da comunidade? Os embaixadores que representam... Não, embaixadores da CPLP nos outros países, é isso? Exatamente. Em países terceiros. Ou seja, a representação diplomática... O representante da CPLP nos nossos países. Isso à partida tem logo uma dificuldade enorme, que são os recursos financeiros para isso. E as questões da representação soberania. A representação pode virar a colocar uma série de questões que à partida não me parecem fáceis de resolver. Um embaixador, por exemplo, um embaixador brasileiro, estou a olhar ali para o senhor embaixador, brasileiro em Moscovo,
pode também ser acreditado como embaixador da CPLP em Moscou. Não, repare, o que acontece Não é? hoje Ou em não? dia... Eu sempre- Não, mas o que acontece hoje em Ou, dia é que, por exemplo, hoje dia 3 de maio, estão a decorrer em várias cidades europeias, e vão decorrer no próximo mês, atividades relacionadas com a CPLP, que são asseguradas, ou que são promovidas pelos embaixadores que dos Estados detêm a membros. presidência da CPLP. Portanto, Cabo Verde. Cabo Verde, ainda dia 22 de maio irei à Unesco, porque a Embaixada de Cabo Verde, junto da Unesco, enquanto presidência da CPLP, promove uma série de acontecimentos. E quem fala na Unesco fala um pouco pelas capitais à volta do mundo. Portanto, esses são embaixadores da CPLP, que assumem o papel da CPLP, porque detêm a presidência da organização. o Zé Luís queria dizer alguma coisa? Sim, queria. Parece-me que a questão, para além da língua, que é a base identitária da CPLP, há outras dimensões também identitárias. E uma dessas dimensões é o Estado de Direito Democrático. Eu relembro, neste contexto, que a CPLP só surgiu quando houve disseminação da ideia democrática em todos os nossos países. Portanto, a CPLP, enquanto organização intergovernamental, só surgiu, portanto, nos anos 90, em que a ideia democrática estava disseminada nos nossos países. Digamos, portanto, que o Estado de Direito Democrático faz parte dos genes, da gênese da CPLP. E como é que, parece-me, portanto, que com a admissão da Guiné Equatorial no estado em que se encontra de saúde democrática, pode ter significado... Está ali o Sr. Embaixador. Não? Pode ter significado, responder. pode ter significado um retrocesso, mas que também pode ser um avanço, no sentido de que há um roteiro a cumprir, e se esse roteiro for cumprido, ainda bem para a CPLP e para todos os nossos países. Mas agora, ligando todas essas questões com a questão da mobilidade. A mobilidade é uma questão extremamente sensível e as maiores reclamações contra países da CPLP individualmente é quando os cidadãos, estou a falar do caso de Cabo Verde, se confrontam com a impossibilidade da mobilidade, com a questão dos vistos. Sobretudo no caso de Cabo Verde, que tem um estatuto do cidadão lusófono, que concedeu, portanto, introduziu a supressão de vistos para vários países, inclusive europeus. Eu pergunto, havendo essa pugna pela mobilidade e ligando isso com a questão dos direitos das pessoas em concreto em cada país, por que não avançar com a ideia de concessão de direitos políticos, por exemplo, para as eleições autárquicas, como acontece em Portugal em relação aos cidadãos cabo-verdianos, pelo princípio da mobilidade, mas introduzir isso como uma regra da CPLP. Mas isso não tem a ver com mobilidade, tem a ver então com os direitos políticos. Sim, mas Direitos uma de comunidade representação, vai haver direitos agora, de eleição. vai haver agora, em fins de maio, eleições europeias, não é verdade? Portanto, quer dizer que cidadãos de Portugal elegem para órgãos europeus. Eu penso que a perspectiva que se tem da CPLP é que ela passe de uma organização puramente intergovernamental para uma organização no futuro de várias integrações, inclusive política. E por isso estou a falar do nível mais baixo, que é participação, por exemplo, nas eleições autárquicas, Eu devo dizer que em Cabo Verde, por exemplo, os cidadãos de todos os países da CPLP têm direito a participar nas eleições autárquicas. Zé Luís, isso é outro discurso, porque isso é, de facto, uma revolução política
que o Zé Luís está a defender. Porquê? Por uma razão, estou a porque perceber. se assumirmos esse princípio, um cidadão em Angola elege um deputado para Bruxelas. Não, eu estou a dizer, um cidadão português, por exemplo, ou cabo-verdiano, ou santomense, residente em Angola, podia participar nas eleições autárquicas. Lá. Estou a falar, sim, lá. Mas, Em cada país em concreto. Mas cada país pode repare, fazer essa abertura. Com Em umas Portugal constituições, normalmente, sabe, nesse caso, Cabo Verde é mesmo uma exceção, porque Cabo Verde concede direitos de participação em eleições autárquicas a todos os cidadãos lusófonos. Está incluído no Estatuto do Cidadão Lusófono, assim como concede a todos os cidadãos da CPLP. Em Portugal, concede-se também pelo princípio da reciprocidade. Por isso é que cidadãos cabo-verdianos... Mas eu estou a perguntar porque que isso não podia ser introduzido dentro do contexto de alargamento da utilidade prática da CPLP como uma regra... O senhor secretário executivo da CPLP vai tomar nota disso. Levantará o problema. Mas o senhor embaixador, a Guiné Equatorial, o Zé Luís citou muito brevemente, enfim, tem havido nos últimos tempos alguma polémica a propósito, nomeadamente, da questão da pena de morte, da persistência da pena de morte, da questão das liberdades políticas. O senhor embaixador reagiu, aliás, ainda bem recentemente, a essas questões que foram colocadas na praça pública. Não há dúvidas sobre o comprometimento da Guiné Equatorial nos princípios com que foi assumida a sua integração na CPLP. Não há dúvidas sobre isso. Ou há? Boa tarde. Se me permitem, queria lembrar a audiência que hoje toca falar do Dia Internacional da Língua Portuguesa. Portanto, os panelistas, eu creio que não devem falar em desordem. Hoje não toca falar da Guiné Equatorial. A Guiné Equatorial é um Estado-membro de mais. Hoje falamos da língua portuguesa. A Guiné Equatorial hoje está a festejar o Dia da Língua Portuguesa. A Guiné Equatorial, como último Estado-membro, precisa acompanhamento para a aprendizagem da língua portuguesa. E o que é que estão a fazer sobre isso? Esse é o tema. E o que é que a Guiné Equatorial está a fazer, quer do ponto de vista do sistema escolar, quer do ponto de vista do sistema de comunicação, quer do ponto de vista da abertura aos outros países, para que a língua portuguesa cresça na Guiné Equatorial? A língua portuguesa está presente agora na Guiné Equatorial. O português é um dos idiomas oficiais da Guiné Equatorial. Claro. Os Estados-membros da CPLP, cada uno tiene un diagnóstico diferente. Algunos, como Portugal ou como Brasil, têm o português como língua materna. Outros países, como Palop, como Timor-Leste, têm um diagnóstico diferente. Portanto, a ideia hoje é o que estamos a fazer para potenciar a língua portuguesa na Guiné Equatorial. Enquanto a mobilidade, não sei o que está a dizer o nosso colega. Guiné Equatorial ele fala muito em crioulo. Eu creio, acredito. A Guiné Equatorial, no tema de mobilidade, está muito mais aberto que outros Estados-membros. Nós temos, a exceção do Timor-Leste, temos missão diplomática que está a conceder vistos aos cidadãos reciprocamente. E não é o caso de outros. Portanto, os nossos estudantes querem vir aqui aprender o português e precisam vistos. Essa é a mobilidade, começa na aprendizagem. Aquela pessoa que gostaria, que quer conhecer o processo democrático da Guiné Equatorial, le convidamos para visitar a Guiné Equatorial e não imaginar situações que não têm nada a ver com o país.
Portanto, felicito a ideia, festejamos, hoje estamos de festas, hoje há um concurso de fado na Guiné Equatorial, unindo culturas, esse é o lema. Muito bem. do dia de hoje. Eu percebi, eu vou falar um bocadinho devagar para ver se não há confusão no que digo. Eu percebi que o senhor embaixador é bastante crítico relativamente ao que os outros Estados-membros podem fazer ou têm feito. Não. Ao contrário. A falta de iniciativa. Ao contrário. A falta de iniciativa. Estamos a encorajar. Então, mas exatamente a minha pergunta inicial é: Sim. o que é que a Guiné Equatorial tem, do ponto de vista das políticas públicas, tem feito para desenvolver a questão da língua? Okay. Essa foi a minha questão. Não é tanto o que os outros não fazem, mas o que a Guiné Equatorial não faz. Está a ver? A Guiné Equatorial hoje mesmo, falando da área que toca as médias, comunicação social, nós estamos agora a promover o ensino da língua portuguesa através da televisão nacional. Muito bem. Portanto, a RTP África, estamos a convidar hoje que é um mecanismo poderoso que pode contribuir para a difusão da língua portuguesa na Guiné Equatorial. Hoje, a Guiné Equatorial tem uma faculdade, uma licenciatura que vai a ensinar o português nas universidades. Esperamos a contribuição de nossos parceiros para poder aprender a língua portuguesa através da Universidade Nacional de Guiné Equatorial. Nós somos membros, vi aqui o nosso querido amigo da Universidade à Distância, a Guiné Equatorial participa nessa plataforma para ensino à distância. Muito bem. Então, a Guiné Equatorial tem várias iniciativas de promoção, de expansão da língua portuguesa na parceria de África e também aproveitamos para encorajar, porque sozinhos nós não podemos. Os Estados estão agora a falar de acento ortográfico. Nós estamos na etapa de planificação. Portanto, gostaríamos de convidar a vocês, a você, a comunicação social, para que a próxima vez que festejamos o Dia Internacional da Língua Portuguesa, esta mesa seja na Guiné Equatorial. Mas fica agora. prometido. Já agora. Quando a Guiné Equatorial presidir a CPLP, temos muito gosto. Já agora, como a Guiné Equatorial. Estamos com ganas e disponíveis para aprender uma vez mais. E vou levar o recado ao Conselho de Administração da RTP a dizer que estão disponíveis para que a RTP África e a RDP África seja instalada na Guiné Equatorial. Já foi convidado há 2 anos. É um elemento. Há 2 anos a RTP África está convidada. Muito obrigado. Já que a Guiné Equatorial é um país africano de língua oficial portuguesa, o debate africano é formado por esses países, não é? Devia ter um representante também no debate africano, não é? Não acha, jovem? Meu caro, com certeza. Mas fala em português, não venha falar em castelhano, que é mais difícil para os nossos ouvidos. Senhor Embaixador, nós não queremos, porque é tradição do debate africano, temos aqui 2 ou 3 matérias que temos que visitar do ponto de vista informativo, mas eu queria lhe colocar isto. O senhor assumiu há muito pouco tempo as funções de secretário executivo da CPLP. É difícil articular estas múltiplas realidades, quer políticas, quer culturais, enfim, é difícil gerir uma instituição que tem esta natureza. Não, eu não creio que seja difícil. É uma organização complexa e é uma organização que eu tenho dito que é uma organização única, no sentido em que é composta por 9 Estados-membros que têm uma descontinuidade geográfica, níveis de desenvolvimento muito diferentes e onde todas as decisões são tomadas por consenso. Isto é, não há votações dentro da CPLP. Não há maiorias e minorias. Não há maiorias nem minorias, não há maiorias qualificadas, nada disso. Portanto,
temos o esforço aí é bastante maior, no sentido em que temos de colocar novos Estados-membros. É a glória dos diplomatas. Não é? A criação de consensos é a glória dos diplomatas. Não é importante que seja assim. É importante que seja assim. Eu não concebo a CPLP de outra forma que não seja decisões por consenso. Não, só dar aqui uma nota, porque todos os meus colegas de painel puderam sugerir. Eu queria sugerir também algo que parece fundamental hoje na CPLP, sobretudo tendo em conta a integração da Guiné Equatorial na nossa comunidade. É preciso fazer qualquer coisa que seja prática e que permita a comunidade avançar ou então estabelecer níveis e patamares de convívio com a realidade de termos a Guiné Equatorial no nosso seio. Porquê? Porque muita da discussão é uma discussão relativamente aos direitos humanos, é um debate que, de certa forma, se torna demasiado relativizável ou então também quase que hegemónico, se a partir sempre da mesma perspectiva. Daí sugerir algo que me parece já útil dentro da própria comunidade, que é o seguinte, que é a possibilidade de se criar um observatório de direitos humanos, mais ou menos como aquele que existe na Universidade do Minho, por iniciativa do professor Valdemir Brito, para tentar dar uma dimensão maior àquilo que já existe e torná-lo, efetivamente, um parceiro da CPLP, no sentido de se produzirem relatórios que não sejam só digamos que, visando um país em especial, quando problemas de direitos humanos estão a acontecer em muitos nossos países. Basta ver o relatório das Nações Unidas. Não, mas não é só a questão do relatório das Nações Unidas, é que nós também temos uma visão, e os conjuntos dos países da CPLP têm uma visão relativamente aos direitos humanos, têm uma vivência muito particular relativamente a esse aspecto do Estado de Direito Democrático. Valeria a pena, do ponto de vista até da fortaleza da comunidade, que isso pudesse ser investigado, analisado, sob o olhar ou a perspectiva dos comunitários. Portanto, projetos como aquele da Organização Lusófona de Direitos Humanos da Universidade do Minho, do professor Valdemir Brito, parece muito estranho que não tenha uma relação muito mais próxima com a própria CPLP. Portanto, deveria ter Mas eles candidataram-se a membros. Deveria ter um estatuto de parceria, ou então a própria comunidade, ou a direção da comunidade, a Secretaria-Geral da Comunidade, a Secretaria da Comunidade, que toma a iniciativa de o fazer. Sim. Porquê? Porque o último relatório feito por essa organização data de 2015, é um relatório bastante útil, mas percebe-se que poderia ser muito mais denso e muito mais prático se tivesse, digamos que, o guarda-chuvas da própria comunidade. Muito bem. Temos 15 minutos para terminar. Hoje é o dia em que se celebra a língua e as culturas lusófonas, da língua portuguesa. Adolfo, exatamente um dia importante para nós lembrarmos uma das grandes figuras, uma das grandes figuras da cultura de língua portuguesa, da cultura angolana, o Liceu Vieira Dias. Exatamente, pertence, que foi um precursor na música urbana e um grande nacionalista que sofreu prisão e desterro e em campos de concentração, e prisão em campos de concentração. Nos finais dos anos 40 e 50, a música que se ouvia em Luanda era a chamada rumba congolesa. E nos bailes, nos museus e nos bailes que o Adolfo já frequentava. Diga? Nos bailes que o Adolfo já frequentava. Não, eu sou antigo, mas não tanto. Hein? Mas era miúdo. Quer dizer, e nos anos 50, sim. Aí já. Concretamente. Sim. De maneira que a classe média negro-mestiça, que era uma elite, que é uma elite que nasceu, que foi feita no século XVIII, XIX e que hoje, ao fim e ao cabo, dirige o país, não é? Em casas das famílias havia realmente essas farras com a música, a chamada rumba congolesa. E Aniceto Vieira Dias, nos anos 40 e 50, o pensamento, digamos, que se começava a difundir era como construir a identidade angolana, o que quer dizer que espécie de identidade
a contrapor ao assimilacionismo português. E isso via-se que, e portanto, a evocação dos valores africanos era fundamental. E Anicete Vieira Dias foi buscar a música tradicional africana, de várias origens. Ele juntou instrumentos modernos, como a viola, a guitarra, mas a dicanza e o ngoma ficaram lá, porque o batuque é fundamental no ritmo, é evidente. E assim começou a aparecer a música urbana através do Angola Ritmos. Anicete Vieira Dias, isto enquadra-se precisamente naquele trabalho de aparecimento de vários grupos que procuravam realmente construir um movimento de resistência à ocupação colonial portuguesa. E esses grupos, quer dizer, são pequenos grupos clandestinos, etc. E Liceu Vieira Dias teve uma importância tremenda, não só porque fez parte desses grupos, até fez parte de 2 grupos ao mesmo tempo, porque era assim, e depois construiu um agrupamento musical, Angola Ritmos, que cantava sobretudo em quimbundo, mais uma afirmação, o que irritava a polícia política portuguesa, que obrigava a traduzir as letras, e que, portanto, criou uma identidade através dessa música urbana que foi-se desenvolvendo, quer dizer, fala-se que o Semba nasceu com Liceu Vieira Dias. Ele tem o nome de Liceu, mas o nome dele é Aniceto. Porquê? Porque ele nasceu no ano em que se foi formado o Liceu de Luanda. Quer dizer, foi concedida autorização para funcionar o primeiro Liceu de Luanda em 1919. E por isso agora faz 100 anos, ele faria 100 anos se fosse vivo. Liceu, grande nacionalista e grande precursor, está a ser homenageado por uma semana na Universidade Católica de Angola, com um programa vastíssimo, em que ainda alguns dos sobreviventes, eu sou um deles também, mas estou cá, mas alguns dos sobreviventes do nacionalismo angolano, como por exemplo, e também companheiro deles, como Amadeu Amorim, fará dará testemunhos, haverá palestras, haverá projeção de filmes, haverá música, canções e um seminário internacional que analisará a música do Liceu e a importância da música no nacionalismo angolano e na construção. Bom, nós quisemos só aqui relembrar esta figura do Liceu Vieira Dias, no âmbito do seu centenário, porque é um símbolo, de facto, da cultura de expressão lusófona. Eu não gosto muito da expressão, mas da cultura de língua, dos países de língua portuguesa. E foi relevantíssimo do ponto de vista das lutas políticas e sociais. Nós, infelizmente, esta semana tivemos alguns factos nos países africanos de língua portuguesa que não foram muito positivos. Foram alguns deles até chocantes. Para além da questão de Moçambique, que continua a ser dramática com o novo furacão, o novo ciclone que por lá apareceu pelo norte, tivemos um naufrágio em São Tomé e Príncipe, que aliás parece ser uma espécie de sina. Aquele mar cria ali problemas terríveis. Como é que é possível manter-se esse tipo de situações em São Tomé? Morreu muita gente. A situação é complexa. Nesse tipo de momentos, a única coisa que me ocorre é pensar que estamos em tempo de dor, logo dar as condolências às famílias que sofrem, e depois também dizer que, do ponto de vista estritamente institucional, digamos que os poderes são-tomenses agiram como têm que agir, juntando-se as famílias, juntando-se sobretudo a população específica da Ilha do Príncipe, que já está, digamos que, lamentavelmente, vacinada contra esse tipo de ocorrências. Mas nunca se pode estar vacinado contra a morte, e sobretudo a morte que
sempre qualquer coisa de que se poderia fazer mais e melhor. Sim, Sempre são 45 anos de independência e isso obriga-nos a ter um especial cuidado no tratamento que nós temos que dar às nossas cidadanias. Dizer também o seguinte, que neste momento não vou fazer qualquer consideração de avaliação, seja do que for, relativamente a esse assunto. Vou esperar que daqui por um mês, quando o Governo, que é o prazo que o Governo dá para uma... Mas há uma comissão de inquérito. Não, para uma comissão de inquérito, que já está a Procuradoria a tratar disso. Depois o Governo também assinou uma comissão de inquérito específica para o setor. E depois fez mais, que foi a criação de uma comissão intersectorial para arranjar uma solução, ou uma solução de ação, para no mês dar resposta a uma situação que vem de 45 anos. Eu estou à espera que venha esse documento para tecer as considerações pertinentes relativamente ao passado, da má gestão dessa ligação e também para perceber que tipo de reflexão nós queremos fazer pensando no futuro. Daqui, obviamente e naturalmente, uma palavra para os meus irmãos do Príncipe e dizer-nos que é para manter o nível de exigência relativamente a melhores acessibilidades altos e que não temam fazer exigências porque é algo que decorre naturalmente de uma cidadania exigente. Não é? E na Guiné, Eduardo, na Guiné a questão, enfim, tudo se aguarda para a constituição do governo, do novo governo saído das eleições e para a marcação das eleições presidenciais. Exatamente. Esta semana esteve no país uma missão da CDAO, chefiada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria e com o Presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A missão foi muito rápida, pouco mais de 24 horas, e acabou com um comunicado em que apenas faziam recomendações. Portanto, é preciso resolver o mais rapidamente possível. Não há nenhuma solução, não há nenhum, digamos... não, quer dizer, não há nenhuma indicação... Nenhum roteiro, nenhum plano, como se diz. Um plano para resolver a questão. Portanto, a Comissão... Mas, do seu ponto de vista, é assim tão complexa a situação na Guiné que não se possa ter uma solução política? A composição parlamentar é evidente ou não? Não, isso é muito claro. Então qual é o problema? Não, há um cripocuo que não sei como é que se vai sair disso. Não sei mesmo como é que se vai sair. O grande problema foi que no discurso do impulsamento dos deputados, o coordenador e dirigente do MADEM parece que terá feito um discurso um bocado violento, um bocado pouco diplomático. O que levou a que uma parte dos deputados não gostassem. Gerou tensão, portanto. E, portanto, estamos neste momento a viver esta questão de termos que submeter o nome do coordenador e dirigente máximo do MADEM à votação. Portanto, significa que tudo está condicionado à composição da mesa da Assembleia. E é aí que está o problema fundamental. É só aí que está. E enquanto isso não se resolver, não se resolve o problema do Governo. Não. A missão pede ao Sr. Presidente da República que indigite o Primeiro-Ministro. Portanto, e convida o partido vencedor a indigitar a formar figura governo para Primeiro-Ministro. Mas mesmo sem estar a mesa da Assembleia constituída? Não, isto é um problema institucional grave. Sim, mas, quer dizer... Simultâneo. Não é simultâneo, não é simultâneo. Pode avançar e pede rapidez na constituição do governo. Muito bem. Apetece-me evocar Amílcar Cabral, aquele que disse que o português é a melhor herança deixada pelo colonialismo português, num momento em que se contesta que haja uma fotografia dele num aeroporto de Cabo Verde, ainda por cima no aeroporto internacional Aristides Pereira, para lembrar aqui também que Amílcar Cabral é fundador de 2 Estados-nação,
a Guiné-Bissau e Cabo Verde, portanto que ele é mais do que uma figura de Estado. Ele não é fundador de Cabo Verde, dos cabo-verdianos, como comunidade cultural, mas como comunidade política da nação crioula soberana, no caso de Cabo Verde. Gostaria, também porque estamos aqui no contexto da CPLP, de relembrar que temos hoje um espetáculo com a Valéria Carvalho, brasileira, com participação de pessoas de vários outros países da CPLP, inclusive do Sr. Embaixador Lauro Moreira, que vai dizer poemas de um grande poeta luso-cabo-verdiano, que é Daniel Felipe. Bom, muito bem. Nós estamos a acabar esta edição do debate. Sr. Embaixador, espero que este dia tenha corrido bem para a CPLP, para a língua portuguesa, para esta realidade política, que, aliás, esta cerimónia sempre repetida, mas sempre muito bem planeada na CPLP, foi antecedida ainda hoje por uma outra realização no Centro Ismaili de Lisboa, em que os países africanos relembraram o Dia da África, por antecipação, o dia 25, fez-se hoje, e uma representação muito importante dos países de língua portuguesa nessa cerimónia. Sr. Embaixador, espero que tudo corra pelo melhor e que, evidentemente, estaremos sempre à disposição para refletirmos sobre as questões, refletirmos criticamente sobre as questões que se colocam à CPLP. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu agradeço muito, foi um prazer estar aqui convosco. Eu acho que, quando estamos entre países da CPLP, discutimos sempre numa hora franca, aberta, amiga, cúmplice, e acho que este debate africano comprova isso mesmo, de forma que passámos aqui uma série de assuntos e de uma forma bastante informal conseguimos abordá-los. Não pense, Sr. Embaixador, só para terminar, não pense que isto é sempre assim. O debate africano hoje foi muito soft. Não sei se foi o ambiente, se foi o contexto, mas foi pouco debate, mais africano e pouco debate. De qualquer forma, é a segunda vez que o debate africano vem à CPLP, em direto. Estivemos cá há uns anos atrás. Era secretário executivo. Foi o seu primeiro programa como comentador do debate, secretário executivo, o Domingos Simões Pereira, e teremos seguramente muito mais oportunidades para cá regressar. Muito obrigado e a todos muito boa tarde.